Bom, pessoal, então continuando aqui a nossa videoaula, nossa correção da prova do Enem 2022, questões de biologia. Estava falando aqui da questão 112. Então, o objetivo do RT-PCR é amplificar o fragmento daquele código genético ali. No caso aqui, vai ser usada uma transcriptase reversa para transformar, né, o RNA em uma sequência de DNA complementar a esse RNA, para poder ser amplificado pelo processo de PCR que eu já expliquei no vídeo anterior. Então, o PCR faz várias cópias, né, desse material genético para detectar a presença do vírus, né? Então, é, vamos aí ver qual que é a resposta correta, né? A gente já leu o enunciado no outro vídeo. Então é letra E, obter moléculas de DNA complementar viral, tá? Por meio da transcrição reversa, né? Transcrição reversa, só reforçando, é quando você tem o RNA, você usa a transcriptase reversa, né, que é uma enzima, para converter esse código do RNA em DNA. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 116. Vamos tratar sobre citologia, citologia, né? E ele dá o exemplo aqui do uso de antibióticos. Então, antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de microbianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Antimicrobianos hipotéticos. Vamos ver a ação de cada um. Então, você tem um aí, que a ação une-se aos ribossomos, o efeito impede a síntese de proteína. 2. Une-se aos microtúbulos, impede a segregação das cromátides. Antimicrobiano 3, une-se aos fosfolipídios da membrana plasmática e o efeito reduz a permeabilidade da membrana plasmática. O antimicrobiano 4 interfere na síntese de timina, efeito inibe a síntese de DNA. Antimicrobiano 5, a ação interfere na síntese de uracila, ou seja, né, efeito impede a síntese de RNA, já que é o RNA que possui uracila no lugar de timina. Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo? Então, tem que afetar o fungo e não afetar as bactérias. Então, dessas opções aí, qual que seria a mais adequada, pessoal? O que vocês acham? Seria o antimicrobiano número 2, resposta letra B. Ora, mas por quê? Por quê? Porque, no caso aqui, a bactéria, né, a célula procarionte, ela vai ter apenas um único cromossomo circular, né? Então, no momento da duplicação, da replicação do material genético, é, isso vai ser feito ao longo de todo o cromossomo. E aí, quando você gerar duas células filhas, né, você vai ter dois cromossomos sendo separados ali, né? No caso de microtúbulos, isso vai existir apenas em células eucariontes, né? Durante a segregação das cromátides, né, irmãs, durante a anáfase, né, no processo de mitose e também nos processos de meiose. Na anáfase 2 vai ter a separação das cromátides, né? Então isso ocorre só em células eucariontes, essa formação do fuso, né, durante a divisão celular.
Questão 117. O veneno da cascavel pode causar hemorragia com risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a pegcolineína. Tá ruim de ler ali, né? O texto tá meio estranho. A partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação. Então, o efeito é modular a coagulação sanguínea. Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. Então, foi produzida aí pela tecnologia do DNA recombinante, né? E no caso eles usaram um fungo que introduziram uma sequência em que eles produziam aí a molécula de interesse. Este novo medicamento apresenta potencial aplicação para, então, vai ser no caso aqui, ó, impedir formação de trombos. Essa questão está bem simples, né, gente? Falou em coagulação sanguínea, lógico é impedir a formação de trombos, né, que se formam devido a processo coagulatório, típico em alguns casos de acidente vascular cerebral. Então, seria um medicamento que serviria para evitar, né, o AVC. Questão 120. Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Esse cromossomo X inativado é chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então, a escurinha ali estão mostrando células com cromossomo X paterno inativo e cortou ali um pedaço da legenda, mas as células branquinhas seriam um cromossomo materno inativo. Então, isso gera essa inativação, né, aleatória, às vezes, do cromossomo X, que pode ser de origem paterna ou materna, vai gerar esse padrão de mosaicismo. Bom, entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, gene recessivo ligado ao sexo é quando o gene está presente no cromossomo X, né, na parte não homóloga, né, em relação ao cromossomo Y. Então, é uma parte diferente daquela que existe no cromossomo Y. Essa inativação tem como consequência a ocorrência de, então, dentre as opções aí seria a letra E, expressividade variável. Por quê? Você imagina, por exemplo, a questão da hemofilia, que é condicionada por um alelo recessivo. Então, a mulher, para poder ser afetada pela hemofilia, deveria ter os dois alelos recessivos. Mas uma mulher heterozigota, quer dizer, com um alelo dominante, que não causa a condição, e um alelo, não ficou igual um N invertido, é um H. E o alelo recessivo, ela teoricamente não teria que apresentar a hemofilia, certo? Mas num padrão de herança em que você tem, geralmente tem uma regra na genética, né, que foi descoberta por Lyon, que geralmente o organismo inativa, né, a fisiologia, a bioquímica do corpo, né, é condicionada para inativar aquele cromossomo Y que apresenta genes mutados. Mas isso é chamado de ionização positiva. Mas pode ocorrer a ionização negativa, em que você vai inativar o gene que tem o alelo normal para a condição. Então, nesses casos, pode ocorrer o mosaicismo. E aí, o que acontece? A mulher, nesse caso aí, pode expressar em de forma variável, né? Vai depender do número
de células, né? Quanto mais células ela tiver com esse cromossomo X inativado, né, maior vai ser a chance dela expressar a hemofilia, né? Porque ela vai ter mais células com o alelo recessivo, tá certo? Então, por isso que chama expressividade variável. Beleza? Vamos para a próxima questão. O protozoário, o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, né, seja não patológico. Por isso, realizaram uma modificação genética criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de célula do protozoário. Depois de induzidas as defesas, essas passam a produzir também as células com a molécula tumoral, como se lutasse apenas contra o protozoário. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataque o tumor? Então a resposta aqui, ó, é a letra E. Pessoa que ficou na dúvida, mas né, de onde eu peguei a imagem, que é minha prima que fez essa prova aqui. Ela acabou acertando aí. Foi a letra D, marcou certo aí. Então, o que é isso? É, existe no corpo a imunidade inata e imunidade humoral, né? E podemos dizer também que é a imunidade mediada por células. A imunidade inata para protozoários, ela não é muito efetiva. Por exemplo, se um macrófago engloba um protozoário, ele pode se dividir dentro do macrófago, né? Ele não consegue eliminar o macrófago, não consegue eliminar, perdão, o protozoário, o Trypanosoma cruzi, por exemplo, porque é um organismo relativamente grande para ser combatido, né? E aí atua o sistema de defesa adaptativo, o humoral, né? E aí você tem as células, por exemplo, as células dendríticas. Células dendríticas são células que pegam, né, a informação, né, que você tem lá o tripanossomo. Deixa eu tentar desenhar aqui, que é difícil desenhar com esse trem aqui. Tripanossomo, que ele tem ali os marcadores, os antígenos, né, são referentes a tumores, né? Já que esse Trypanosoma cruzi foi modificado para isso. Então, quando ele identifica ali, ó, com seus receptores, né? Quando a célula dendrítica, que é uma célula que a gente chama de apresentadora de antígeno, identifica aquilo ali, ela vai apresentar para outras células, por exemplo, uma célula THP, que tem capacidade de modificar em outras células, né? E aí ativa o sistema imune, aciona a memória imunológica, vai produzir os plasmócitos, né, com aquela capacidade de produzir os anticorpos ali para combater o tumor, né, no caso. Beleza? Então vamos para a próxima questão 127. Os ursos, por não apresentar uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a APP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Então seria aqui, ó, fosforilação oxidativa, já que ele está impedindo, né, os prótons de chegarem lá na ATP sintase. Então nós estamos falando aí da atuação dessa enzima afetando aí esse complexo proteico aí que é responsável pela criação da maior parte dos ATPs. E esse complexo ele está na membrana interna das mitocôndrias. Então ela é uma proteína mais ou menos assim. Estou desenhando aqui esdrúxulamente, né? E aí ao fim da cadeia, né? Você tem a cadeia fosforilativa,
que vai fazer o quê? Eu não vou desenhar a cadeia aqui não, porque é um monte de complexo enzimático aqui. Imagina que ela tá pro lado de cá, ó. Tá pro lado de cá. Houve a transferência dos elétrons, né? E cada vez que o elétron passou por um complexo aqui da cadeia fosforilativa, esses complexos lançaram hidrogênios para o espaço intermembrana que é aqui, ó. Né? Tem vários hidrogênios, carga positiva, né? E aí esses hidrogênios, como eles ficam mais concentrados aqui, eles vão querer voltar por difusão para o lado interno da mitocôndria, para a matriz, né, mitocondrial. Então, quando eles voltam aqui, ele aciona essa enzima, esse complexo enzimático, e a partir de A, D, nossa senhora, como é que escreve com essa porcaria? DP, né? Adenosina difosfato vai gerar adenosina trifosfato, que vai fornecer energia nos processos metabólicos. A nossa moeda energética, né? Custei. E aqui tem um fosfato inorgânico, né? Que junta aqui, né? Pelo amor de Deus. Fosfato inorgânico. Beleza? Então aí você produz ATP e nesse caso aí é, é, está sendo impedido pela termogenina que pega ali os prótons, né? E não deixa que chegue ali porque ela usa esses prótons para fabricar calor. Então não gera ATP, né? Só produz calor. Beleza? Vamos para a próxima. Essa questão aqui é uma questão mais de química, né? Eu acabei pondo aqui. Vamos ver, porque fala do ciclo do nitrogênio. Estou mostrando aí o ciclo do nitrogênio, né? Que passa por várias etapas aí, sendo transformado, né? Sendo fixado pelas bactérias fixadoras, depois ele convertido em amônia, depois tem a nitrificação, tem né, você tem as bactérias nitrobacters e as nitrosomonas que participam desse processo aí, e no final nós temos nitrato e a desnitrificação e a assimilação de nitrato pelas plantas. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de, será a resposta letra C, NADH4. Já que nós temos mais hidrogênios, né? Já que você diminuiu o pH, né? Então vai propiciar a formação de amônio, que tem mais hidrogênio ali na sua composição. Beleza? Maior explicação, vocês procurem um professor de química aí, que eu não vou saber explicar tantos detalhes. Questão 130. No processo de captação de luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons, que compõem os raios luminosos, está associada à sua frequência e à intensidade, ao número de fótons incidentes. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá enxergar bem em ambientes mal iluminados. Os bastonetes, pessoal, eles estão associados a essa capacidade de enxergar bem no escuro. Tá? Os bastonetes são 100 vezes mais sensíveis que os cones. Né? Os cones são mais apropriados para enxergar diferenças de cores. Né? Então, nesse caso, então, é a letra C, enxergar bem em ambientes mal iluminados. Questão 101. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, por exemplo, para utilização de eritropoetina, é proibido pelas principais federações de esporte do mundo. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins e fígado e sua principal ação é regular o processo de eritropoiese. Seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da
taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Letra E. O que é a eritropoiese? É a formação de novos glóbulos vermelhos, né, na medula vermelha dos ossos, né? Então, você tendo uma quantidade dessa enzima, eritropoetina, você vai produzir mais glóbulos vermelhos, por consequência, aumenta a sua capacidade de distribuir oxigênio para os tecidos, aumentando, portanto, seu desempenho, aumentando seu metabolismo. Ok? Beleza, vamos para a próxima. 135. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti, infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue nas áreas sendo repassados por meio de cruzamento entre os insetos. Com essa bactéria em um organismo intracelular e os vírus também precisam entrar na célula para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. O enunciado já descreveu o que acontece e já indica diretamente a resposta. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na competição do vírus e da bactéria no hospedeiro, letra D. Né? Já que tanto a bactéria Wolbachia quanto o vírus são parasitas intracelulares, eles competem lá dentro. E pelos experimentos, a Wolbachia mostrou que consegue competir e sobressair sobre a atuação do vírus, né? E aí ela prejudica, né, a capacidade reprodutiva desse mosquito, né, do Aedes aegypti. Beleza? Vamos para a próxima. Terminou, chegamos aí à última slide. Então, pessoal, espero que tenha sido útil essa correção, que vocês tenham compreendido bem as questões. Foi uma prova, acho que meio a meio. Acho que tinha algumas questões fáceis, outras mais complicadas, né? Você tinha que ter um certo cuidado, um conhecimento mais detalhado, né? Como a questão da PCR ali, né? É, lembrar dos conhecimentos de citologia, né? Aquela questão lá que você tinha que comparar, né? Fazer um comparativo da célula de uma bactéria, né? E uma célula de um fungo, né? Que é um eucarionte, né? Para entender ali qual que é o processo de microbiótico que poderia ser mais adequado, né? Foi uma questão interessante. A questão do da jaqueira também foi muito difícil, eu acho, de interpretar, né? Porque parecia ali que tinha várias respostas certas, né? Então tinha que ter um certo cuidado de analisar as opções, né? Esse aqui é um resultado preliminar, né? O gabarito definitivo ainda vai sair. E aí, caso tenha algum equívoco aqui da minha parte, né? Eu gravo um vídeo explicando, né? Pode ter tido alguma falha minha de interpretação das questões. Creio que esteja tudo correto. E aí, eu espero que tenha ajudado. Espero que quem ainda não fez vestibular possa acompanhar o vídeo aqui, né, como um modo de treino, um modo de estudo, para já sentir como estão sendo as questões do vestibular, né, do Enem, né, nesses últimos tempos. Então é isso. Espero que tenham gostado. E gostado, inscrevam-se em nosso canal, deixem um like no vídeo. Um abraço e até mais.